Olá, amados irmãos, amados ouvintes, a paz do Senhor. Quero compartilhar com meus amados irmãos uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, onde inicia-se o capítulo 15 dizendo que chegavam-se a Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores para comer com ele. E Jesus responde aos fariseus, aos escribas, com uma tríplice parábola, 3 parábolas. Inicia-se com a parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida. Qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e sai à procura daquela que perdeu, e a encontrando, coloca sobre os ombros, e chegando em casa, convoca amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos, porque encontrei a ovelha, minha ovelha perdida. E a Bíblia diz no versículo 7, capítulo 15, versículo 7: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. A dracma perdida. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. A dracma é moeda. Ou como a mulher tem 10 moedas, se perder uma moeda, não acende a candeia, varre a casa e com diligência até achar. Achando, convoca as vizinhas, as amigas e diz: achei a minha moeda perdida. E no versículo 10 diz: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O filho pródigo. E disse Jesus: um homem tinha 2 filhos, e o mais moço chegou para aquele pai e disse: pai, dá-me parte da herança. E aquele pai, vendeu a fazenda e dividiu. E passando ali alguns dias, aquele filho mais moço juntou tudo que tinha e foi para uma terra longínqua. Chegando na terra longínqua, ele se desfez dos seus bens. Viveu uma vida dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele chegou para um dos cidadãos daquela terra em busca de um emprego. E o homem um dos cidadãos daquela terra mandou ele para os campos apacentar porcos. E ele desejava comer as bolotas dos porcos, porém ninguém lhe dava nada. E ele, caindo em si, ele tornando a si, ele disse: quantos servos do meu pai têm pão em abundância? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Aceite-me como servo. E levantando-se, ele foi até seu pai. E o pai o avistou de longe. E o pai se moveu de íntima compaixão, correu e o abraçou e o beijou. E mandou trazer para ele vestes novas, e que lhe trouxesse um anel, e que lhe trouxesse sandálias. E trazei o bezerro cerrado. Comamos e se alegramos. No versículo 24 diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, ao se aproximar, ouviu ali as músicas e danças e chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E o servo respondeu
teu irmão que voltou. Porém, ele se indignou. E aqui a Bíblia diz: se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cerrado. E ele disse: o pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Oh glória! Essas parábolas relatam sobre o que se havia perdido. A ovelha que se perdeu, a moeda que foi perdida, o filho que se perdeu. E lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio para os perdidos. Jesus Cristo veio para os doentes. E o mais perdido se achará quando encontrar Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Jesus é o único caminho, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Então ele veio para salvar. Ele veio para salvar. João capítulo 10, versículo 10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é o caminho. Nele nós se achamos. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Um abraço.